Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo em que hoje vamos falar aqui sobre karmas. E os karmas, muitas das vezes, nós podemos considerar que é uma âncora que está ali agarrada ao nosso pé e que nós nem sabemos o para que é que servem os karmas, o que é que os karmas influenciam a nossa vida e o que é que andamos aqui a fazer em relação aos karmas. Eu andei a ler e a investigar muito acerca dos karmas durante este ano de 2022, porque eu própria queria perceber como é que eu podia aniquilar alguns karmas que eu tenho e que sei que são ciclos que se repetem na minha vida. Para começar, eu vou começar por dizer já o que é que não é karma e que na maioria, na consciência coletiva de todos nós achamos por durante muitos e muito tempo que os karmas é algo muito mau, que alguém plantou lá em cima e que nós temos que pagar karmas nesta vida. Pois é, eu também fiquei surpreendida quando comecei a estudar um bocadinho mais sobre a espiritualidade e percebi que não é nada disso, que karmas, a gente liberta-se de karmas com ações que nós também fazemos, que nós conseguimos depois aprender com esses karmas e passar para uma nova fase sem esses karmas virem ancorados a nós. Vamos começar por dizer que karmas, que é algo que nós começamos por carregar com muito, ai, não faças isso que vais ter karma, ai, é karma. Muitos de nós usamos esta palavra do karma e verbalizamos isso como algo muito, muito, muito mau. E este vídeo aqui é já para desmistificar isto mesmo. Karma não é nada que seja assim tão mau. O karma é simplesmente uma situação que vai aparecer na tua vida e na minha e na vida de nós todos para que nós tenhamos um aprendizado. São situações em que precisam de uma ação para não se tornarem karmas, está bem? Portanto, vamos lá tentar explicar isto aqui um bocadinho mais fácil. O karma é uma palavra que vem da origem hindu, da religião hindu, em que eles acreditam na encarnação. Pronto, aqui está a ponto assente, vem, quem é encarnado vem com karmas ou não vem com karmas e toda a gente já ouviu falar nos karmas acumulados. Portanto, vamos começar aqui para ficar simples para nós. O que é o karma? O karma vem da origem hindu, como eu já falei, eles acreditam na encarnação e por isso mesmo costuma-se dizer que o karma vem de outras vidas. Mas não é só vir de outras vidas. Nós temos vários tipos de karma e eu vou começar a explicar conforme foi fácil para mim entender o que é que são karmas, o que é que eles fazem na nossa vida e para que é que nos servem esses karmas na nossa vida. Então, bora lá. Nós, quando encarnamos pela primeira vez, nós vimos com um karma que se dá o nome de karma causal. É um karma em que a gente sabe que tem que vir para resolver essa causa. Nós vimos com esse karma já predestinado para nós. Portanto, a primeira vez que se encarna, vimos com karma causal. Está bem? Não é difícil de perceber, ou seja, nós estejamos onde estivermos, quando encarnamos, sabemos que vimos para resolver esse karma. É o karma causal, vem de causa. Tudo bem até aqui? Ótimo. Mas o que é que acontece quando nós encarnamos e começamos a viver a nossa vida desde bebezinhos, somos crianças, adolescentes e vamos andando aqui na nossa primeira encarnação? Acontece várias situações devido às pessoas com que a gente lida, devido a estarmos todos envolvidos energeticamente, nós vamos começar a adicionar karmas em nós. Porquê? Porque nós também não sabemos e esquecemos-nos qual foi o nosso o nosso karma causal que nos fez encarnar e que nos fez vir aqui à Terra. Portanto, como a gente estamos esquecidos sobre isso, vamos começar uma vida do zero, nós então o que é que vai acontecer? Enquanto experienciamos a nossa vidinha, vamos acumulando karmas. E esses karmas são acumulados. E o que é um karma? São situações que a vida te dá para tu teres uma ação sobre isso. E essa ação só vai depender de ti, da forma como tu estás evoluído ou não
neste momento. Portanto, se tu tens um karma ali, uma ação que te está a aparecer ali, para tu lidares, para tu aprenderes e para tu evoluires e encerrares aquele karma e aquele karma passar a ser um dharma, o dharma, vamos dizer-lhe que se chama uma bênção, tu aprendeste, tu resolveste, aprendeste que aquela situação não se vai voltar a repetir, porque tu já passaste isso. E mesmo que apareça, tu sabes como resolver. Portanto, a importância de nós estarmos conscientes e presentes na nossa vida. Porquê? Porque constantemente está-nos a aparecer situações na vida em que nós temos que tomar alguma ação. E aqui fica a pergunta, qual é a ação que tu tomas perante aquela situação? E aí tu podes acumular mais um karma ou não, só vai depender da tua ação. Então vamos lá recapitular aqui, muito rapidamente para percebermos. O karma vem da origem hindu, da religião hindu. Eles acreditam na encarnação e eles sim acham que a pessoa tem karmas e acumula karmas, está bem? Pronto, está feito. A palavra karma, de onde é que vem? Onde é que nós temos aqui a palavra karma? Nós começamos a desenvolver e a aprender que o karma é algo muito negativo, que é algo que é alguém nos pôs uma praga, que alguém nos fez mal, que aquilo é um karma da nossa vida que temos que carregar connosco até ao fim, enquanto aqui andamos. E eu estou aqui, neste momento, a dizer-te que daquilo que eu andei a ver de várias fontes, não foi isso que eu consegui ganhar a percepção. Karmas são situações em que a vida se te apresenta para tu tomares uma ação diferente. E consoante a ação que tu tomas, tu vais ter, então, o teu karma liberto, ou então, e passa a ser um dharma, ou continua a ser um karma, porque tu realmente ainda não aprendeste com esse karma e continua-te a aparecer pela vida fora para tu poderes, então, aprender. Tu tens várias oportunidades dentro da tua vida para mudares as tuas ações. Mudas ou não mudas, só depende de cada um de nós saber como é que vai lidar com essas situações. Vimos então, quando encarnamos pela primeira vez, com um karma causal, que é um karma que a gente sabe o que é que vem fazer, mas quando aqui estamos, quando aqui chegamos, esquecemos-nos de todas essas situações. Nós estamos a viver uma vida como se fosse pela primeira vez e a gente não tem a mínima noção que vimos com esse karma causal para ser resolvido. E o que é que acontece durante a nossa vida? Vamos acumulando karmas, vamos tendo karmas sociais na zona onde a gente mora, com os vizinhos, com a família. Há karmas familiares que se repetem. Quantas e quantas pessoas não me têm dito que na família todas as mulheres não têm sorte nos relacionamentos? O que é que vos parece que isto é? Isto é um karma familiar. Todas as mulheres daquela família não sabem que têm um karma para resolver, têm uma ação a tomar diferente para cortar aquele ciclo, para tornarem um aprendizado e mudar então assim de karma para dharma. O dharma é uma bênção, porque é o sinal que a gente resolveu aquele karma e está sanado. Não vai existir mais karmas acumulados perante aquela situação, certo? Karmas acumulados é o quê? É aquilo que nós fazemos durante a nossa vida. Aquela expressão, planta para colher, tudo aquilo que tu plantas, tu vais colher. E isto é muito relacionado também com os karmas. Porquê? Porque se tu és uma pessoa que gostas de conflitos, estás sempre em julgamentos, estás sempre a arranjar problemas, tu não tens como agir e teres uma boa ação perante as situações da vida e vai-te repetir muitas das vezes exatamente esse mesmo padrão e tu vais estar sempre envolvida dentro desse karma e até vais dizer: isto é karma, acontece-me sempre. Porque nós dizemos isto, nós interligamos as coisas erradas com o karma. Vamos andando para a frente. Tenho aqui outra coisa que eu vos queria falar sobre os karmas. Nós podemos encarnar até 22 vezes, portanto nós podemos ter até 22 vidas. É isto que eles dizem acerca da encarnação. E é lógico que se tu vives uma vida, vens com karmas e acabas por desencarnar e voltas a encarnar,
Tu trazes karmas acumulados que tu nem sequer sonhas. Tu não tens ideia desses karmas. Tu não fazes ideia o que é que andaste a fazer em vidas passadas. E então aí chama-se karmas acumulados de vidas passadas. Portanto, e qual é aqui a ideia? Como é óbvio, nós não vamos saber tudo o que fizemos noutras vidas, porque a gente não se lembra. A gente nasce como se estivéssemos a nascer pela primeira vez. É esta a oportunidade que nós temos de todos os dias da nossa vida melhorar e tornar-nos uma melhor pessoa, uma melhor versão, para ir aniquilando esses karmas. E então, bora lá. Qual é a situação que eu noto aqui e que eu tenho estado a aprender muito? Se eu antes era uma pessoa que me revoltava, se eu antes era uma pessoa que explodia com muita facilidade e as situações aconteciam repetidamente e eu continuava a agir da mesma forma, considerando que era essa a minha personalidade, as coisas têm que mudar. Eu percebi que não. Se isto me está a voltar a acontecer, qual é a ação que eu tenho que tomar diferente aqui para tornar isto um aprendizado, para melhorar a minha situação, a minha vida em relação a esta situação que está-me a aparecer aqui. Vamos pôr aqui então um exemplo prático no nosso dia-a-dia para nós percebermos. Muitas das famílias acham que a minha família sempre foi pobre, nós vamos ser pobres, vai ser sempre uma vida de pobreza, porque é o karma da família. Eu já ouvi dizer isto, por isso é que te estou a trazer para aqui, para este vídeo. É um karma da família sermos sempre pobres. E porquê que tu achas que isso é um karma de família e tu não podes parar isso? Porquê que tu não queres parar esse ciclo? Porquê que tu continuas a acreditar nisso? Porquê? Porque dá-te jeito continuares a estar dentro daquele padrão, é o padrão que estás habituado, é um padrão que não te dá trabalho, é um padrão em que tu foste ensinado assim e é assim que vais continuar. Logo aí, tens que entrar com uma ação diferente para mudar-se assim esse karma e isso não continuar dentro de ti, dentro da tua família. Faz uma ação diferente, torna-te uma pessoa empreendedora, faz coisas para te tornares mais abundante, para trazeres mais dinheiro para a tua família. Nem que seja para seres tu o primeiro da tua família a ter dinheiro e a ter uma vida mais fácil. Outro karma que acontece, todas as mulheres desta família são traídas. É outro karma que eu ouço a nível de família. Isto já é um ciclo. Todas as mulheres desta família são traídas. E porquê? Porque todas as mulheres daquela família nascem com comportamentos, aprendem umas com as outras como é que têm, porque lidam-se umas com as outras. A nível de energia é assim que a gente aprende. A gente aprende com os que estão mais próximos de nós e ninguém perde um bocadinho de tempo de perceber como é que hão de dar a volta àquela situação. Qual é a ação e aprendizado que têm que tirar daquela situação para deixarem de ter esse karma na vida e passarem a ter um dharma, que é uma bênção. Portanto, se tu estás nesses karmas familiares, ciclos repetitivos, que já vêm lá dos teus avós, dos bisavós, mães e pais e continuam no teu dia de hoje, analisa o que é que tu podes mudar nessa situação para mudares então a tua interpretação a nível do karma. Bora lá falar sobre outra coisa que eu vos queria dizer, é que os karmas, nós, como é óbvio, se nós estamos aqui a experienciar uma vida e estamos aqui para aprender, para mudar, para nos tornarmos pessoas melhores, para estarmos cada vez muito mais conectados, a ideia é que cada vez que há uma situação repetitiva, toma atenção. E o que é que tu farias antes? Qual era a tua atitude mais normal, mais espontânea para fazer? E se essa atitude não achas que seja a melhor, para um bocadinho, pensa um bocadinho e qual é o aprendizado que tu tens que tirar disso. Qual é a situação que tu vais mudar, que tu tens que mudar em relação a isso. E ao mudares essa situação, vais mudar também a forma como tu vês e vais deixar de ter um karma e fechas um ciclo. Eu vou-vos dar aqui agora um exemplo que aconteceu comigo bem recentemente, ainda a semana passada, em que eu vos vou explicar um karma que eu senti que carregava comigo e eu mudei automaticamente esse pensamento e eu sei que fechei ali aquele ciclo. A minha família sempre foi uma família unida entre eles, assim, unida entre 2, 3 irmãos, os meus tios,
são de Torres, outros são de Lisboa, outros viviam longe, outros viviam perto, e nunca pudemos considerar que fôssemos uma família que se reunisse toda no Natal, que se reunissem para se ajudarem uns aos outros. Por que não? Porque cada um estava a viver a sua vida. Eu fui crescendo dentro deste ambiente e eu, claro, tive mais afinidade com uma tia ou com um primo mais próximo e não com a família toda em geral. O que é certo é que sempre senti que na minha família havia uma base desestruturada. Havia ali um bocadinho de umas falhas, umas arestas, que eu não sentia aquela conexão familiar de tios, tias, primos, primas, toda a gente junta. Não, havia ali 2 ou 3 tios mais próximos e os outros eram os tios mais afastados, apesar de serem minha família direta de sangue. E então, com o falecimento da minha mãe, que aconteceu bem há pouco tempo, eu tive a sensação que, ok, vamos fazer esta situação acontecer, não há nada que a gente possa fugir dela, vamos ter que fazer a cerimónia para me despedirmos da minha mãe. É lógico que os irmãos dela vão vir, mas não há afinidade e eu não vou continuar a fazer fretes. Eu não vou continuar a estar lá só por estar. E então comecei por mentalizar mais cedo que se alguém me viesse dizer alguma coisa, que me dissessem na cara, porque eu tinha costas, eu tenho um bom arcabouço para aguentar, mas que queria que fosse tudo esclarecido na hora. Houve vários acontecimentos pelo caminho, papeladas que tinham que ser tratadas, houve muita coisa naquela semana enquanto esperávamos para enterrar a minha mãe e eu individualmente fui falando com alguns tios acerca do que estava a passar. E sempre a deixar bem claro que era uma decisão que era minha e da minha irmã, mas que eu assumia total responsabilidade sobre aquilo que eu estava a fazer em relação às situações que estavam ali a passar. E todos os meus tios disseram, ok, vocês é que sabem, tu é que sabes, tu tá. Toda a gente concordou. E posso-vos dizer que no dia da cerimónia do último adeus da minha mãe, estava um clima de paz que nunca tivemos em 20 e tal anos, que eu me lembro, há 30 anos que eu me lembro de ter a família aos pedacinhos toda junta. Naquele dia havia paz na família, naquele dia estava tudo calmo, estavam todos a concordar uns com os outros, estava tudo sereno, a despedirem-se de uma irmã que tinha acabado de partir, estava tudo bem, a família esteve unida, tiveram-se a suportar uns aos outros, ajudámos-nos uns aos outros, houve ali montes de situações que tivemos que contornar e contornámos todos juntos. Portanto, posso-vos dizer que pela primeira vez na minha vida, eu desfiz um karma que eu carreguei a minha vida toda. Eu carregava comigo que tinha uma família completamente afastada, que ninguém queria saber de ninguém, que havia sobrinhos e tios preferidos. Eu própria sentia isso em relação a alguns tios e foi preciso estar naquele preciso momento com a minha família ali toda presente a resolvermos situações de um enterro para eu perceber que a família estava unida, forte e todos juntos a resolver algo. Portanto, eu tenho a certeza que aquele karma que eu carreguei toda a minha vida, que eu não falava e que eu simplesmente aceitava tudo o que me era dito, foi resolvido. Passou a ser um dharma, uma bênção no dia do funeral da minha mãe. Porquê? Porque eu própria mudei a minha atitude em relação a cada um deles. Portanto, aqui a minha ação perante a família fez com que eu fizesse um fecho de um karma. Fez sentido? Passou a ser um dharma, tivemos todos bem, correu tudo bem, estávamos todos contentes e posso-vos dizer que acabámos nesse dia no funeral, quando pusemos a minha mãe junto ao resto da família sepultada, até palmas se bateu. Eu nunca vi bater-se palmas num cemitério e nós todos até palmas batemos. Portanto, não foi só a minha energia que mudou ali, mas eu senti que a nível de família toda a energia mudou naquele dia. Estávamos todos ali com um propósito e com um significado e com um objetivo e todos com muito amor naquela altura, que era algo que eu não senti durante todos estes anos de vida em relação à minha família. Portanto, karmas é um bocadinho isto, é mudares a tua ação perante uma situação que tu carregas ou que tu vês que é repetido,
que se tornam ciclos repetidos que a vida mostra-te outra vez e volta a trazer para ti, para tu mudares a tua ação. Se tu não mudas, é lógico que isso é um karma e vai-te aparecer até tu aprenderes, porque é exatamente isso que acontece. O que é que acontece em relação à queima de karmas? Como é que tu podes queimar os teus karmas? Isto era outra coisa que eu te queria trazer para vocês hoje. Os karmas, visto que são ações que nós temos que ter perante uma situação para sim fechar o karma, é lógico que queima de karmas tem que ser individual, ou seja, cada um de vocês tem que perceber o que é que se repete aí da tua vida, o que é que acontece aí na tua vida repetidamente e que não para e é algo que te desgasta, é algo que te consome, é algo que tu sentes que é pesado. Então, cada uma de nós vai ter esses karmas para identificar, cada uma de nós vai percebendo o que é que se passa ali, qual é a repetição de ciclos que se passam na tua vida em que tu pensas, meu Deus, porquê é que isto está a acontecer de novo? Porquê é que, imaginem, num local de trabalho, porquê é que tu vais para um local de trabalho, tu dás o teu melhor, toda a gente gosta de ti, mas quando tu concorres para seres, por exemplo, promovido, nunca te calha a ti a promoção. É sempre aquela colega que tu achas que não deveria ter sido ela. Mudas de trabalho e volta-te a acontecer o mesmo. O que é que está aí para tu aprenderes? Qual é a ação que tens que tomar aí para tu aprenderes? É algo, se está-se a repetir e tu sentes sempre que ficas constrangido, apertado, que é algo que te magoa, aí sim tu podes identificar que é um karma que tu tens que aprender, tirar um aprendizado disso, para depois esse karma passar a ser um dharma. Tá certo? No ritual do karma que eu vou fazer, sim, não é que vocês vamos fazer e que vamos ficar zerados de karmas, porque nós todos os dias também, se não tivermos com atenção, se não tivermos conscientes, se não tivermos a trabalhar vivamente sobre isso, vamos acumulando mais karmas. Mas qual é a ideia aqui da queima de karmas? A queima de karmas é nós termos noção de coisas que já aconteceram, que nós não conseguimos mudar e que não sabemos se vamos ter oportunidade ou não de trazer para nós, para a nossa situação atual, e então vamos agarrar nessas coisas passadas em que nós vivenciamos, em que não tivemos as melhores atitudes, em que não tivemos as melhores ações perante aquela situação e vamos queimá-la num ritual. Não quer dizer que a gente vá zerar os nossos karmas, mas eu tenho a certeza que se tu fizeres isso com fé e conseguires ir lá buscar dentro de ti aonde é que tu sabes que falhaste, que tiveste a má atitude, que não foste completamente honesta contigo própria, nós vamos lá e vamos fazer um ritual para que isso acabe, para que tu sintas que estás a eliminar esses karmas e a trazê-los para a tua vida. Vais-te sentir mais leve, com toda a certeza que sim, mas não te posso garantir nunca que zeraste os teus karmas, porque isso é impossível, porque logo a seguir, no próximo minuto, nós podemos entrar aqui a fazer outro karma para a nossa vida, devido a situações, a ações que a gente faz dentro da nossa vida aqui nesta dimensão. Espero que tenha ficado explícito um bocadinho. Nunca se esqueçam que vocês têm um poder divino interior e isto é o mais importante. É quando tu começas a acordar algo divino que tens dentro de ti, algo que tu sabes que tu és algo, que não é só esse corpo físico, não é só essa matéria, e há algo dentro de ti, há uma centelha divina, como tu queiras chamar, um eu superior, também pode ser assim. Há Deus que te está no comando, seja lá aquilo que tu queiras atribuir, o nome que tu queiras atribuir à parte divina em que tu acreditas, mas se tu conseguiste conectar com isso e perceberes aonde foi que tu estás a ter más ações tuas, que não estás a agir da melhor forma e que isso te possa estar a trazer neste momento, arrastar essa tal âncora no teu pé que não te ajuda a andar para a frente, então vem fazer o ritual da queima de karmas comigo.
certo? Eu acho que este vídeo ficou bem explícito. Se não ficou, a gente vai falar mais à frente. Façam perguntas, deixem aí nos comentários, partilhem, que é para nós podermos ainda mais aprender. Porque, como tal, eu estou aqui a estudar também, a ir buscar às fontes, e eu tenho como propósito passar para vocês de uma maneira mais simples possível, mas muitas das vezes não chega a vocês da forma que eu quero. Portanto, se ficou aí alguma dúvida, se ficou aí alguma sensação que não está bem esclarecido, escreve no comentário, manda-me uma mensagem para eu poder ir buscar respostas para mim e para ti, para a gente ficar cada vez mais conscientes e estarmos cada vez mais presentes que temos que ter algumas ações diferentes daquelas que temos tido até aqui. Porque se a gente não muda as nossas ações, nada muda na nossa vida. Está certo? Espero que tenham gostado deste vídeo. Partilhem para quem quiserem. Ajudem-me a crescer. Porque assim, só assim, quando nós crescemos uns com os outros, nós aprendemos uns com os outros e as coisas começam a funcionar e a fluir de uma maneira muito mais saudável. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.